há 18 anos partilham a missão de servir a Deus com sua família, que inclui 4 filhos biológicos e 2 adotivos. O pastor é formado no curso de bacharelato em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia do Lubango, ISTEL. Especializou-se em aconselhamento e libertação pela Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFOL. É licenciado em liderança pastoral pela agência sul-africana EMIT. O seu ministério teve início em 2006, tendo servido como pastor auxiliar na Willa de 2011 a 2013. Em 2014, fundou a Igreja Visão Cristã no Namibe, iniciando um trabalho de expansão que resultou no plantio de 4 igrejas no Namibe e em Benguela. Na sua terceira participação no Congresso de Missões, o reverendo Isaac responde a mais um chamado, pois compreende que o combate é bom. Por favor, os vossos aplausos. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom estarmos aqui. Amém? Olha, aqui o tempo como é cronometrado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 25. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus pela vida do nosso querido reverendo pastor Ismael. Também celebra a Deus pela nossa matriarca pastora Glória. Que Deus abençoe a vida da senhora. Também quero celebrar a Deus pela vida do reverendo Gaspar e da pastora Olga Miranda, né? Que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Quero agradecer a todos os pastores brasileiros, angolanos que estão em Portugal. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Também quero aproveitar e agradecer a Deus pela vida do pastor Catala e a pastora Ruth, né? Irmãos da caminhada, amigos. Pastor Catala eu conheço aí há mais ou menos 18 anos aí. Então, estamos ficando velhos já. 18 anos. E também estou feliz pela vida dos pastores que vieram de Benguela, pastor Sérgio, pastor Edilson Lopes, cooperador Bená e todo outro pessoal de Benguela. Está aí? Deus abençoe a todos vocês. Amém? Também quero mandar um beijo para minha esposa, Preta. Ela está desde manhã na igreja, ansiosa, toda hora me perguntando, já vai pregar, já vai pregar. Amor, beijo. Lucas capítulo de número 10. O que eu esquecer, depois eu vou estar falando aqui ao longo da minha mensagem. Pastor Jonatas, meu amigo lá do Brasil, está vendendo 2 livros abençoados. Paixão pelas Almas, é um congresso e é uma boa sugestão para você que está no remanescente. Esse livro aqui, Paixão pelas Almas. E também tem esse aqui, do Impulso à Rendição. Eu, meu sangue, ou melhor, eu e o meu sangue quente. É isso aqui, e Deus, né? Então você pode pegar aqui, depois com o pastor Jonatas. Pastor, levante a tua mão. Esse bonitão aí, parecendo um ator de Hollywood, né? Rapaz, tem uma altura abençoada. Lucas capítulo de número 10, versículo 25. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó,
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-os sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Pode tomar o seu assento, dando glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, nessa minha participação nessa noite, com muita alegria e com muita responsabilidade, estamos aqui num culto pesado, depois desses profetas de Deus terem passado aqui nesse lugar. Nós temos uma grande responsabilidade desses próximos 30 minutos levar essa palavra para o teu coração. O tema da minha mensagem nessa noite é um remanescente depois do culto. Amém? Eu quero falar sobre um remanescente depois do culto. Estamos num culto de missões, é muito boa essa atmosfera, mas como remanescentes precisamos entender que depois o culto acaba. E depois do culto nós temos uma responsabilidade missionária. Nós temos uma responsabilidade com as almas que estão nos aguardando lá fora. Ontem, numa conversa de mesa com o reverendo Ismael, ele me deu a preciosa definição sobre os remanescentes daquilo que ele idealizou, o Espírito de Deus colocou no coração dele. O pastor Ismael dizia na mesa: o remanescente não é sobra, é o que foi reservado, e eu aumentei a palavra de forma intencional. Essa parte é minha. O pastor disse: o remanescente não é sobra, mas é uma reserva que foi reservado de forma intencional para uma ocasião especial. Então, ser remanescente, nós não somos o resto daquilo que sobrou e Deus já não tinha mais quem usar e escolheu você. Mas nós somos uma geração escolhida por Deus, separada por Deus para esse tempo. Você foi separado num tempo atrás para esse tempo aqui, que Deus quer fazer uma grande obra através da nossa vida. Um remanescente depois do culto. Eu quero me ater a essa parábola, porque é um perigo que nós temos visto nos últimos tempos. Nós estamos a ficar viciados em culto. Nós sabemos ser igreja dentro da igreja, mas temos muita dificuldade de ser igreja fora da igreja. Tem algo que tem mexido a minha alma e o meu coração. Todos os domingos, Luanda, Benguela, Cabinda, o nosso país todo, todos os domingos, a partir das 15, 16 horas, as postagens dos cultos começam a subir nas redes sociais. As fotos começam a subir, os trechos, os reels dos vídeos começam a subir, porque o culto foi forte, a igreja estava lotada. Mas a minha preocupação não é com a igreja do domingo, não é com a igreja do congresso, é com a igreja depois do congresso. Essa igreja que está sendo treinada, essa igreja que está sendo equipada, essa igreja que está sendo forjada para ser uma igreja que vai promover e provocar a diferença fora do templo. Quando eu falo um remanescente depois do culto, nós olhamos para a parábola do bom samaritano. Essa parábola famosa, essa parábola conhecida. Mas antes de pensarmos na parábola do bom samaritano, eu gostaria também de dar uma olhada lá na transfiguração de Jesus, lá em Mateus capítulo 17, do versículo 2 mais ou menos até o versículo 4. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu no monte para uma oração.
A Bíblia diz que o culto começou no monte. Jesus começou a orar. De repente as suas vestes ficaram brancas, mas tão brancas e tão brancas que nenhuma lavanderia da terra poderia lavá-las. A Bíblia fala que Pedro, vendo aquela glória, ele se emociona, porque naquele exato momento da transfiguração apareceu Moisés e Elias e conversavam com Jesus. Aqui temos a presença da lei, também temos a presença dos profetas, e Jesus está conversando com eles. Pedro é tomado pelaquela glória, ele se emociona e sugere a Jesus, dizendo: Senhor, vamos construir 3 tendas aqui e vamos ficar aqui no monte. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. E do outro lado do monte, lá embaixo no monte, tem um pai chorando, porque os discípulos tentaram expulsar o demônio do filho e o demônio não saiu. E eles expulsavam lá e não saiu. E depois virou um debate teológico lá embaixo. Por que nós não podemos expulsá-lo se estamos a orar em nome de Jesus? Ou seja, debaixo do monte tem uma igreja incapaz. Em cima do monte tem uma igreja que não quer descer do monte. Nós precisamos entender aqui que é um paralelismo. Monte é um lugar de enchimento, é um lugar de encontro. Mas a igreja que se enche no monte precisa descer do monte para libertar os rapazes que estão oprimidos embaixo do monte. Alguém está comigo? Diz amém. Então a Bíblia fala que Pedro quer morar no monte, quer morar no fogo. Mas Jesus tem percepção que lá embaixo tem alguém que necessita. Então, morar no monte não é sábio para quem foi chamado para resolver problema nesse tempo. Morar no culto também não é sábio para quem foi chamado por Deus para resolver problema nesse tempo. Aqui dentro quase que não tem problema. Olha para o teu irmão da direita e da esquerda, você vai ver que ele está perfeito. A roupa perfeita, o penteado perfeito, o perfume perfeito. Mas as pessoas que estão precisando desse fogo, dessa chama, dessa graça que estamos recebendo aqui, estão lá na faculdade na segunda-feira, estão lá no teu trabalho na terça-feira, estão lá nas praças, nos becos e nos atalhos, que nós precisamos receber essa graça e depois atender aqueles que realmente precisam receber o poder de Deus no nome de Jesus. Então, tem uma geração embaixo do monte que quer debater teologia. Tem outra geração em cima do monte que quer viver só do poder. Mas também no monte tem outra geração que é representada por Jesus, que entende que precisa descer para ajudar os que estão embaixo no monte. A Bíblia diz que quando Jesus desceu, ele orou pelo menino e ele caiu como morto e o demônio foi expulso e ele devolveu no pai. A história vocês conhecem. Eu só queria trazer esse dado como introdução para vocês perceberem a minha mensagem. O que nós entendemos aqui, amados, primeiro, o chamado que Deus nos fez não pode nos esperar. Não pode esperar as tuas prioridades, não pode esperar os teus sonhos, porque Deus tem urgência com as almas. As almas não podem esperar. Por isso, quando um doutor da lei chegou até Jesus, porque o contexto da parábola de Jesus, ele vai responder 2 perguntas. Um doutor da lei pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E a outra pergunta ele vai dizer: quem é o meu próximo? Primeiro é que esse doutor da lei, Lucas revela que ele se levanta para tentar Jesus. Ele não se levantou para querer saber, para aprender. Ele não se levantou porque queria conhecer a respeito dos mistérios de Deus e como entrar na vida. Porque ele faz uma pergunta sobre como herdar o reino dos céus, mas na verdade ele queria tentar Jesus. Ele queria induzir Jesus a algum erro. Mas Jesus estava atento, porque quando você lê de antemão a parábola que Jesus conta, você vai perceber, parece que Jesus não estava interessado em salvar o doutor da lei. Mas quando alguém nos pergunta o que é necessário fazer para ser salvo, nós os crentes temos a resposta categórica: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mas Jesus não lhe responde isso. Jesus poderia dizer: crê em mim e serás salvo. Mas como ele não queria saber sobre salvação, coisa nenhuma, ele não queria aprender sobre como entrar no reino dos céus, como herdar o reino dos céus, ele apenas queria tentar Jesus. Ele faz uma pergunta errada: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que tem gerado muitos conflitos hoje.
E hoje muitos movimentos estão a ganhar corpo porque eles estão a ensinar as pessoas o que fazer para herdar a vida. Quando nós não temos que fazer mais nada, fala para o irmão que está ao seu lado, não precisa fazer nada. E tudo que você fizer chegou atrasado, porque há 2000 anos atrás a vida já foi garantida. Eu quero trocar essa toalha. Então aqui a pergunta que ele faz é uma pergunta errada, pastor Edilson. O que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, para ser herdeiro você não faz nada. O herdeiro não faz nada. É como se eu chegasse ao pastor Ismael, reverendo, e dissesse: reverendo, o que devo fazer para ser teu herdeiro? Que coisa maravilhosa, há essa chance? O que farei para ser teu herdeiro? Tem duas chances, ou eu sou filho, ou eu sou um filho adotado. Ele precisa me adotar, botar o meu nome no testamento dele, para eu me tornar um herdeiro. Então a salvação não é para quem fez alguma coisa, mas é para quem aceitou o que há 2000 anos atrás já foi feito. Porque a salvação não é resultado de montes, não é resultado de sacrifícios, não é resultado de jejum e oração. A salvação não é resultado de dízimos, oferta, vir para o culto. A salvação é obra exclusiva da pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Paulo escreveu em Efésios: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, se eu fizer alguma coisa para eu ser salvo, então eu tenho mérito nisso. Eu vou entrar no céu e vou dizer: eu mereço o céu, eu devo estar aqui. Mas ninguém vai entrar no céu e dizer: eu mereço. É graça, porque a graça de Deus se há manifestado salvadora, trazendo a salvação a todos os homens. Então é graça. Então que Jesus vai olhar para esse fariseu, esse doutor da lei, vai dizer assim: olha, o que é que você lê na lei? A lei te manda fazer o que para ser salvo? Aí ele fala sobre o café evangélico. O café é o qual, pastor? Ele tem que crer, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como ele mesmo. Então aqui está o café evangélico. Você tem que amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: oh, é isso? Então faz isso e viverás. Mas ele estava a perceber que Jesus estava a ser com ele sarcástico, porque não é só fazendo isso que você vai ser salvo. Porque na lei de Moisés, em Deuteronômio, tem as bênçãos e as maldições. Se você ouvir atentamente e obedecer, todas essas bênçãos virão sobre ti. Mas se você não ouvir e não obedecer, todas essas maldições virão sobre ti. Então o que é que a lei diz? Bom comportamento é igual a muita bênção, mau comportamento é igual a maldição. Só que na graça não depende do meu comportamento, mas depende do comportamento dele. Não tem nessa sala, não tem nos dias de Moisés, não tem nos dias dos fariseus, alguém que se comportou bem ao ponto de o seu bom comportamento salvar sua vida. Por isso Jesus disse: faze tudo isso e viverás. Agora ele entende que amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, na cabeça do doutor é fácil. E ele faz uma pergunta que gerava debate entre eles: quem é o meu próximo? Porque o que eles discutiam nas escolas, o próximo dele é que cria no mesmo Deus que eles criam. O próximo deles cria na mesma cultura. O próximo dele tinha que ser fariseu como eles, judeu como eles, e está no mesmo templo que eles. Essa confusão parece hoje, né? As placas denominacional, elas nos dividem. Porque se você não faz parte do nicho profético, todos os profetas te atacam. Se você não faz parte do nicho dos apóstolos,
todos os apóstolos te atacam. Se você não faz parte do nicho dos pastores, todos os pastores te atacam. Se você não faz parte do nicho dos apologetas, todos os apologetas te atacam. Se você não faz parte da visão cristã, todos da visão te atacam. Se você não faz parte da CAP, todos da CAP te atacam. Se não faz parte da Assembleia de Deus, todos os assembleanos te atacam. Mas eu quero dizer para você, a salvação não tem nada a ver com nicho. A salvação é pelo que Ele fez. Paulo disse, porque dele e por Ele e para Ele, a lábia cheia, são todas as... Então ele aprendeu que se não for doutor, se não for fariseu, não é o meu próximo. E está lá no Facebook, tem grupinhos, tem nicho. Nas igrejas tem grupinho, tem nicho. As placas denominacionais, elas são tão más, mas tão más, por isso estão fora da igreja, não estão aqui dentro. Porque se elas fossem boas, o nome da igreja devia estar dentro da igreja. Por que que fica fora? É mesmo para ficar fora. Porque aqui só há encontro de irmãos. Aqui é encontro dos santos. Aqui tem os missionários, tem os profetas, tem os apóstolos, tem os homens que Deus levantou para esse tempo. Deixa eu ver quem vai abalar essa cidade. Deixa eu ver quem vai explodir Angola pregando a palavra de Deus. Aleluia! Eu vou chegar lá, mas tem um inimigo aqui chamado relógio. Senta um pouco, eu quero te ensinar nessa noite. Vamos falar sobre missões. Jesus agora vai contar uma parábola, porque a pergunta já não é mais o que farei para herdar a vida, porque o fariseu, o doutor, sabia o que fazer. Ele sabia que tem que amar a Deus com todas as suas forças. E em Deuteronômio ele viu que o Moisés que escreveu a própria lei não foi admitido para entrar na terra. Então a lei não salvou nem Moisés, então não salvaria ele. Deuteronômio termina com Moisés não entrando na terra. Então o fariseu sabia, o nosso legislador que escreveu a lei foi reprovado de entrar na terra, então nem a lei salvou. Porque a lei é como espelho. O espelho mostra defeito, mas não tira defeito. A graça é como uma bacia d'água. Aonde tem barro, você se lava com a graça. Aonde está sujo pelo pecado, você se lava com a graça. A lei só diz, você é prostituta, você é adúltero, você não guarda o sábado, é a lei. Mas a graça vem e te dá um banho da graça. Quem recebeu esse banho da graça? Quem foi lavado, perdoado, justificado, santificado pela graça? Paulo bradou dizendo, porque pela graça sois... O evangelho da graça hoje tem dificuldade de pegar, porque é um evangelho da lei que está sendo ressuscitado. Para casar tem que quebrar 7 espíritos, 12 espíritos, 10 espíritos. Não, para casar basta encontrar Jesus, andar direito, depender da graça, porque ninguém casa porque é bonito. Nós casamos é pela graça. Ninguém engravida porque quebrou todos os espíritos. Nós engravidamos é pela graça. Ninguém consegue emprego porque tem 2 diplomas, porque estudou em Harvard. Nós conseguimos pela... Toda vez que eu estou na mesa com o reverendo Ismael, alguém pergunta para ele assim, qual é o segredo? Reverendo, se tem segredo, não tem graça. Se tem segredo, não tem graça. Qual é o segredo para pregar bem? Graça. Qual é o segredo para ter filho? Graça. Qual é o segredo para esse congresso ser esse sucesso?
Qual é o segredo da CAP? Qual é o segredo dos pastores? Qual é o segredo da nossa nação? Angola precisa. Senta um pouco. Senta um pouco. É graça. Os doutores querem nos ensinar a fazer alguma coisa. Tem que ir no monte, tem que trazer não sei o que, tem que dar envelope. É mentira, é graça. Tem que pagar X, é mentira, é graça. O que de graça recebeste, de graça. Foi a graça que me encontrou no Santo Antônio, lá no Lubango. Foi a graça que desceu lá na Rua da Machiqueira. Foi a graça que me tirou de um quintal onde eu seria o próximo bêbado. Mas a graça foi lá, me segurou pela mão e me trouxe aqui na CAP, no maior congresso de missões. E hoje eu estou pregando sobre graça. Graça, graça, graça. Para de gastar dinheiro para pagar. É graça, é graça, é graça, é graça. Os filhos nasceram na graça. A porta se abriu na graça. A casa comprada na graça. O carro é resultado. Próximo. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: quem é o meu próximo? Pastor Alírio, quem é o meu próximo? Para o doutor, o próximo tinha que ser fariseu, tinha que ser judeu, tinha que adorar no mesmo tempo que ele. Agora Jesus vai contar uma história. Vamos ouvir a história de Jesus. Senta aí. Oh meu Deus. Jesus vai contar a história. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais, despojando e espancando, se retiraram, deixando que meio morto. Jesus continua a história. Veio o sacerdote, olhou para um homem que estava nas ruas íngremes entre Jerusalém e Jericó. A história diz que Jericó de Jerusalém são 27 quilômetros de distância. A descida é mais ou menos de 1000 metros de altura. Então tem muitas montanhas até hoje naquele caminho. E os soldados e os romanos colocavam soldados para cuidar ao longo da via, porque os ladrões sabiam que naquela via, se alguém passasse, não teria como se defender. Então um homem sai de Jerusalém, desce para Jericó, porque todos que saem de Jerusalém descem para Jericó. Todos que saem de Jerusalém descem para Jericó. Alguém não entendeu? Então vou dizer: todos que saem da igreja descem para Jericó. Só que no caminho de descida, os homens que estão lá são maus, que representam o diabo. O homem é assaltado, espancado, despiram-no, tiraram tudo que ele tinha e deixaram que meio morto. Então veio o sacerdote, que representava a lei. De longe viu o homem, sem querer se aproximar para não ficar impuro. Ele olha para aquilo e passa de lado. O levita de longe percebeu
que o meu pastor presidente viu alguém precisando de ajuda e ele passou de lado. Então o levita está repetindo o que o pastor dele, presidente, fez. Porque o sonho de todo levita é ser como pastor presidente. Você está vendo aqui na CAP, olha os obreiros todos bonitos. Você tem que ver Tomás a pregar, você tem que ver Belmir a pregar. Eles pregam mais ou menos assim. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer, é coisa do Pai, sabe? Porque todo levita quer ser igual ao seu pai. Então o levita viu aquilo e disse: se o meu pai na fé não estragou a agenda dele para... O sacerdote veio, encontrou o homem caído. Como ele estava nu, só havia duas maneiras de identificar de que raça ele pertencia: ou a língua ou as vestes. Como ele estava nu e não podia falar, ele não tinha certeza se era um judeu. Então, como eu não sei quem ele é, que morra. E detalhe, eu acho que esse homem também estava vindo culto, porque todos estão a descer de Jerusalém e voltando para Jericó. O sacerdote está a descer de Jerusalém. Ficou 2 semanas no congresso e agora está a voltar para casa, porque os sacerdotes serviam no templo 2 semanas. Agora tem um irmão que foi assaltado, mas ele só lhe reconhecia no templo, na rua. Aí vem o levita. O levita também passa, viu o pastor passar de lado, nem se dá o trabalho de ver quem é. Agora vem o outro homem, porque a história muda. O doutor da lei começa a ficar endemoniado quando Jesus vai trazer um herói da história, não judeu, mas samaritano. Porque o normal seria que o herói da história é um judeu. O herói da história ou seria ou o levita ou o sacerdote, mas é um samaritano, raça mista. É um samaritano, pessoa que ele não se dava bem. Pastora Ruth, às vezes não é que você está errada, é só não te gostaram. Se eu não te gostei, até quando você ri, me dá raiva. Quando você anda, me dá raiva. Quando você respira, me dá raiva. E se você não me gosta, o que tem a ver com você? Tem nada a ver. Quem me chamou foi ele. Quem me lavou foi ele. Quem me perdoou foi ele. Quem me tirou da rua foi... Agora... o sacerdote passou com o cavalo, com o jumento, o cavalo dele. Esse sacerdote não poderia andar a pé. Pocotó, 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 pocotó. O levita também. Se o meu papito na fé não tocou, quem sou eu? Pocotó, pocotó, pocotó. O samaritano, pelo que nós entendemos no texto, era negociante. Ele estava aí fazer business. Mas olhou alguém. Não vai descobrir se é samaritano por causa da voz, porque ele não pode falar, está quase meio morto. Também não vai descobrir se ele é judeu, porque está nu. E outra coisa que eu não posso me esquecer, a história diz que onde um samaritano lavava o rosto, o judeu não lavava o pé. Você está vendo o nível de rivalidade? Aonde o samaritano lava o rosto, o judeu não lava o pé. Quando Jesus disse que era necessário passar por Samaria, era para quebrar mesmo isso. Porque os judeus tinham um caminho próximo que cortava por Samaria. Eles preferiam dar volta para não se sujar com a impureza dos... Se estão a te ver como samaritano, não liga. Como dizia o meu amigo o apóstolo Fred, manda lixar todos.
Se eles não te veem como homem de Deus, não liga. Se eles não te respeitam, faz sua obra daquele que te chamou, porque maior é o Deus que te chamou. Vamos lá, o tempo foi embora. Aí o samaritano, olha aquilo, ele para. É aí que eu falo, um remanescente depois do culto. Porque o sacerdote passou de lado. Eu acho que todo o azeite gastou no culto. O levita passou de lado. Eu acho que todo o vinho, na hora da oferta de libação, ele derramou tudo. Não tinha mais nem azeite nem vinho. Mas agora o samaritano preservou azeite, preservou vinho, porque ele sabia que depois do culto tem culto. Depois da igreja tem. Depois da igreja tem. Depois da igreja tem. Depois da igreja tem. Sabe qual é o erro dessa igreja? Eu não falo dessa igreja a CAP, mas a igreja angolana é que só vê igreja templo, não vê igreja pessoas. Nós temos mais facilidade de gastar o azeite aqui do que gastar. O samaritano para a carruagem. Fiquei intrigado, reverendo Ismael, porque a primeira coisa que ele põe na ferida, ele não desinfeita a primeira ferida, ele primeiro põe azeite. A Bíblia diz assim: e pondo azeite, e depois meteu o vinho. Porque ferida primeiro se desinfeita, depois você põe bálsamo. O samaritano primeiro meteu bálsamo, depois desinfetou. Então o mundo, nós não vamos lhes bater primeiro, deixam ainda vir. Vem ainda. Entram ainda. Depois que sentirem o bálsamo de Gileade, agora vamos segurar Zorag e dizer: marido alheio tem que deixar. Alabra canto rebassúrias. Mandar um ímpio deixar namoradas é meu mesmo que mandar leão comer capim. Não vai aceitar. Primeiro tem que se converter, tem que vir para a igreja. Depois que ser batizado, estamos a meter azeite. Quando ele já estiver firme, vamos dizer: irmão, agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez. Aquele marido não é teu, devolve. Aquela mulher não é tua, devolve. Aquele cargo não é teu, devolve. Para de meter tala e envenenar os outros, porque isso não faz parte. Aí ele cuida dele, mas não perguntou se ele era judeu ou samaritano. Só cuidou. Porque nós não precisamos saber se o ímpio é de que gangue. Não precisamos saber qual é a placa dele. Vocês que estão presos na placa vão queimar com as vossas placas. Vocês que estão a defender igrejas, em vez de defender o evangelho, vão queimar com as vossas placas. As pessoas estão a deixar de ser salvas porque nós estamos a perder tempo entre nós. Estamos a brigar entre nós. Estamos a nos atacar entre nós. Vamos cuidar dos feridos, dos caídos. Aí ele pega o homem caído, o reverendo, põe ele no jumentinho. Agora ele vai andar a pé. Ele é que estava no jumentinho. Agora, ministério é isso. Você que veio para ter carro no ministério, vai para Sonangol. Você que veio para ter carro no ministério, vai para a AGT. Você que veio para ter carros, casa, luxo, você está na posição errada. Porque aqui o carro é para levar feridos.
hospedaria, isso me mata, porque isso aqui é um remanescente depois do culto. Chega na hospedaria e diz assim: olha, estou pagando para nós os dois. Ele dormiu num quarto, ele dormiu no outro. Dia seguinte acordou porque tinha que continuar a caminhada. Você tem que parar a tua agenda. Esse negócio, você quer ser pastor, mas quer ser bisneiro, quer ser pastor, mas quer não sei o que, quer ser pastor, mas está a bater ficha, quer ser pastor, mas não sei o que. Não, não vai. Tem que escolher ou a pré-mebete ou o reino, ou as fichas ou as almas, ou vai viver da sorte ou vai viver pela fé, porque a Bíblia diz: mas o justo viverá. Não é pelas fichas. Ah, doeu, né? Doeu. Deixa eu falar aqui. Mas o justo viverá pela fé, não pelas fichas. Reverendo, faz só um pouco de silêncio. Eu tenho 5 minutos. Aqui eu tenho 10, lá tenho 5. Quem está falando a verdade? Aqui é 10, lá é 5. Segura aí. Ele chega na hospedaria, pega 2 denários ou 2 dinheiros e paga. Pastor Catala, reverendo, isso é mais ou menos o combo de 2 semanas. Ele disse assim: olha, eu volto. O que você gastar com ele para além do que eu já paguei, quando eu voltar, eu vou te pagar. Fala assim no irmão que está do seu lado: você que trabalha na hospedaria, não cobra o doente. Espera o que lhe deixou aí para te pagar a dívida, porque ele também só lhe deixaram aí. Eu também me tiraram do mundo, só me trouxeram aonde? Na igreja. Agora, quando o pastor, para ir orar na minha casa, tenho que dar envelope. Para orar para o meu filho, tenho que dar envelope. Para me atender no gabinete, tenho que pagar. Está difícil. Toca em 3 pessoas, fala: ser ovelha está difícil. Tem que pagar para ser ovelha. Eu vou voltar. Ele disse: eu vou. Só que o da hospedaria, se ele esqueceu essa palavra, ele vai tratar mal. Por que que ele deixou, que o samaritano deixou claro que eu vou voltar? Reverendo, 2 coisas. Agora aqui tem 7. Aí tem 6. Agora está certo, está no espírito. Aí, velho, se ele passasse do tempo e não pagasse, ele ficaria escravo. Escravo. Ia trabalhar de graça na hospedaria como escravo, porque dormiu sem pagar. Está em dívida. Então o samaritano, sabendo que esse que eu ajudei pode virar escravo, ele já pagou um dinheiro adiantado, pastor Jonatas. Mas ele disse: isso em 2 semanas ele não ficar bom. Tudo que você gastar, sou eu, você me conhece. Eu sempre passo aqui nesse hotel. Eu sempre durmo aqui nesse hotel. Então você sabe quem sou eu. Ele confiou. Eu vou voltar. Toca em 3 pessoas e fala: Jesus vai voltar. A igreja está distraída, mas Jesus vai voltar.
Os pastores estão distraídos, mas Jesus vai voltar. Os apóstolos estão distraídos, mas Jesus vai. Eu vou voltar. Posso falar só com os pastores, porque eu gosto de falar com os pastores, os profetas, os apóstolos, os teólogos, os doutores, os apologetas, os espíritas. Posso falar com vocês? Tem um problema aqui. Se o caído está aqui, por que nós passamos aqui? Se os doentes estão aqui, por que a nossa mensagem não vai direito nas feridas deles? Levitas, se os doentes estão aqui, por que nós estamos a cantar as letras igual do mundo? A nossa mensagem tem que ir na ferida do caído. A nossa mensagem tem que ir na ferida do que foi assaltado. Porque hoje estamos a pregar de lado com medo de ferir sensibilidades. Ah, não, se você bater muito a igreja não vai encher. João Batista, no Rio Jordão, raça de todos, até Jesus foi lá. Eu gosto do pastor Marco Feliciano quando diz, quando João Batista inclinou a cabeça, terminou de batizar quando disse, raça de... Não conseguiu. Porque ele olhou e disse assim, esse aqui que veio hoje não é raça de víbora. Eis ali o Cordeiro de Deus. Brothers, as pessoas estão aí para o inferno e você está dizendo, tu a ver casa. As pessoas estão doentes, feridas na alma e você está a ver marido. Por isso muitas casas são feridas, ferem os maridos, ferem a família do marido, tão mal, mas lhe profetizaram o casamento. Aonde tem ferida é para meter azeite e vinho. Porque nós estamos a meter passaporte aonde tem ferida. Estamos a vos profetizar aí para a Europa, você está aí na Europa doente. Vamos ainda vos curar com azeite. Vamos ainda vos curar com vinho. E depois do processo de cura no caminho, tem que te levar na igreja, hospedaria. Eu vou te entregar num pastor, porque uns agora não gostam da igreja. Os desigrejados. Na parábola, você não é o bom samaritano, porque quando lemos, pensamos que o bom samaritano sou eu. Não é você. Você ou é o caído, ou é o sacerdote, ou é o homem da hospedaria. Mas o samaritano não é você. Quando você lê o bom samaritano, você já pensa, eu sou o bom samaritano. Não é você, não é você, não é o teu pastor, não é o teu profeta, não é o teu líder, não é você. Ou você é o caído, ou você é o sacerdote que passou de lado, ou você é o levita que passou de lado, ou você é o homem da hospedaria que está embora no canto dele à espera das ovelhas que lhes trazem. Samaritano, ele chega, deixa ele na hospedaria, é igreja. Ele não levou ele para casa com ele, não levou para casa, não lhe deixou na rua, mas lhe deixou na hospedaria. Então ganhar alma não é sair só na rua e gritar, tipo está a fazer filhos de forma irresponsável, sem saber onde eles vão. Você tem que falar com as pessoas, mostrar igrejas saudáveis. Hoje não dá mais para dizer, vai para a igreja mais próxima da tua casa, é perigo. Hoje tem que dizer nome. Antigamente o evangelho que eu aprendi é, vai para a igreja mais próxima da tua casa. Hoje se você dizer isso, está mandando ir para um quimbandeiro. Então o samaritano pegou na mão e levou ele mesmo para hospedaria. Você tem que indicar as pessoas.
Você não pode amar o noivo e detestar a noiva. Porque tem gente que gosta de Jesus, mas não gosta da cape. Como é que você gosta do noivo e não gosta da noiva? Como é que você gosta da minha mulher, o meu mambo, mas não gosta de mim? Eu na igreja sempre falo, as minhas filhas que só me gostam, eu não gosto da minha esposa, eu também não sou teu pai. Porque se você é minha filha, te fiz com quem? Depois, é assim, porque elas só gostam pai, porque são as filhas de Ló. Gostam só o pai, porque são as filhas de Ló. Por que também não gosta a mãe? Por que a mãe é achada? Sempre dizem, a mãe é muito achada é você, filha de Ló. Diga comigo, Jesus me achou na rua, me curou na rua, não me levou ainda para casa, mas me deixou na igreja. E Ele vai voltar para vir buscar aqueles que Ele havia salvado. Aleluia! Ele disse, eu vou, mas volto, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso Ele disse, ide por todo mundo, preguem o Evangelho. Por isso, missionários da última hora, remanescente, há um culto depois do culto, há um encontro depois do encontro, há uma pregação depois da pregação. Aqui o reverendo Ismael prega, mas no teu trabalho você prega, na tua faculdade você prega, lá na praça você prega, no teu Facebook você prega. Aqui o reverendo Gaspar prega, mas lá na tua família você... E amanheceu, eu nada pesquei, parecia ser apenas mar. Eu estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a lá. Olha ali dizendo assim para você, e Deus conhece tua estrutura. Come on. Você pode fazer e mesmo. Diga, não pare. Oh, come on. E pega aí, e pega o que Ele te entregou, e volte para o mar, que é o céu. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volta, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Levanta a sua mão direita. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo, eu sei, Deus proverá. Olho para o alto, olho para... Veio
colhe na mesma terra. Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e farinha faltar, Quando minhas forças se esgotar, sobre as águas, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e farinha faltar, quando minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me fazer enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar, Deus proverá. E mestre, eu preciso de do meu. Come on. Faz tempo que eu não vejo a luz. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelado. E Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Diz pra ele, mestre, não há outro que possa fazer. Come on. E mestre, não há outro que possa fazer aquilo que sou. O teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra. Remova minha pedra. Me chama pelo nome. E muda minha história. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. E faz o milagre. Faz o milagre. Me toca nesta hora. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Me chama para fora. Ressuscita. Iba. E se te comer na batalha, sute. Junte as tuas mãos e a tua voz. Deixa o rei entrar. Ruteteia, Atenia, Rutele de Becos, Ete, ale, 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 ale.
Radabasata. I feel Holy Ghost. Rutelina. Radabasata. Rutetetetelia. Arelika dos. Rutelia. Sound. Rutetetelia. Relina. Rutelia. Rutelia. Radabasata. I feel Holy Ghost. I feel Holy Ghost. I feel Holy Ghost. Intensify. To release the fire. To release the fire. To release the fire.